Olá, hoje a gente vai falar de um assunto super sério, mas que é fundamental para quem está na linha de frente da saúde, a NR32. E olha, pode parecer só mais uma norma, um monte de regra, mas a verdade é que entender o que está escrito ali é a chave para garantir a nossa segurança no dia a dia. Vamos juntos desvendar os deveres de quem nos emprega? Pois é, acidentes acontecem, né? Mas a pergunta que fica é, de quem é a responsabilidade de nos proteger? A resposta, preto no branco, tá na NR32. É do empregador. E não é uma responsabilidade qualquer, não. A norma detalha tintim por tintim cada um desses deveres. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, por onde a gente começa? Bom, o primeiro passo de todos é o planejamento. Pensa assim, antes de entrar numa batalha, você precisa conhecer o campo, certo? A segurança funciona do mesmo jeito. Não dá para esperar o problema acontecer. Tem que ser proativo. E é aí que entra o primeiro grande dever do empregador, o famoso Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. E o que é esse tal de PGR? Imagina ele como o mapa do tesouro da segurança. É um plano obrigatório, não é se quiser, não. Nele, o empregador tem que, por lei, identificar, avaliar e, o mais importante, controlar todos os possíveis riscos, sejam eles biológicos ou químicos. É a base de tudo, o documento que vai guiar cada passo para manter o ambiente de trabalho seguro. Ok, mas como isso funciona na prática? É bem lógico, na verdade. São 3 passos essenciais. Primeiro de tudo, identificar os perigos. O que pode dar errado? Quais agentes biológicos e químicos estão ali? Depois, com essa lista na mão, é hora de avaliar o local. Onde o risco é maior? Como as pessoas podem ser expostas? E, por fim, a parte crucial, botar a mão na massa. Aplicar e ficar de olho nas medidas preventivas para controlar tudo isso que foi identificado. Beleza, já temos o mapa dos riscos. E agora? Agora a gente precisa preparar as tropas, ou seja, preparar as pessoas. Porque não adianta nada saber onde estão os perigos se a equipe não sabe como lidar com eles. E é aqui que a gente entra em outro pilar super importante, a responsabilidade do empregador com a nossa saúde, com as vacinas e, claro, com o treinamento. Sabe aquele treinamento que a gente faz quando entra na empresa? Então, ele é só o começo. A NR32 é bem clara nisso. Treinamento não é uma coisa que se faz uma vez e pronto. Tem o inicial, sim, para todo mundo começar sabendo dos riscos e dos procedimentos, mas também tem o treinamento continuado, que é fundamental. Mudou alguma coisa no trabalho? Surgiu um risco novo? Tem que ter treinamento de novo. A ideia é essa. A educação sobre segurança nunca para. É uma obrigação contínua. E não para por aí, não. Além de treinar, o empregador tem que cuidar da nossa saúde de forma ativa. É aí que entra o PCMSO. Pela lei, a empresa tem que garantir, e olha só, sem custo nenhum para a gente, um acompanhamento médico focado nos riscos da nossa função. Isso inclui um programa completo de vacinação, tétano, difteria, hepatite B, tudo o que for necessário. E tem que ter um protocolo bem definido para caso de acidente e, claro, o comprovante de todas as vacinas. É um pacote completo de cuidado e a conta é sempre do empregador. Ok, a gente falou muito de prevenção, mas e se o pior acontecer? E se mesmo com todo o cuidado ocorrer um acidente? Bom, a NR32 também pensa nisso. E as regras aqui são super claras, não dá para negociar. Não tem espaço para jeitinho ou improviso. A ação tem que ser rápida e planejada. E qual é a primeira coisa, a mais importante de todas, a se fazer? Se acontecer qualquer acidente ou mesmo um incidente, qualquer coisinha que possa ter exposto alguém a um risco biológico, a regra é uma só: comunique imediatamente. Fale com o superior, com o responsável. Essa comunicação é o gatilho, é o botão que liga todo o protocolo de emergência da empresa. A partir do momento que a comunicação é feita, a empresa tem que agir na hora. A primeira preocupação é com o local. O que precisa ser feito? Isolar a área para mais ninguém se expor. Começar a descontaminação, deixar claro quem são os responsáveis por fazer isso e um ponto que não pode falhar de jeito nenhum, emitir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Isso é um dever legal para qualquer acidente e é o que garante o registro oficial e os direitos de quem se acidentou. E, claro, enquanto se cuida do local, a prioridade máxima é a pessoa, o trabalhador. O dever do empregador é dar todo o suporte. Isso significa o quê? Tratamento médico de emergência na hora. Oferecer todos os procedimentos para diagnóstico e acompanhamento depois. E, se precisar, garantir o acesso a hospitais ou clínicas parceiras. O foco é total na recuperação do profissional. Para a gente ter uma ideia de como isso é prático e não fica só no papel,
Vamos pegar o exemplo do risco químico. A norma fala que toda área com esse tipo de risco tem que ter um kit de derramamento prontinho para usar. E o que tem nesse kit? Luvas, avental, material para absorver o produto, proteção para os olhos e para a respiração, tudo. Isso mostra o nível de detalhe que a NR32 exige. Não basta ter um plano no papel, tem que ter a ferramenta certa, no lugar certo, na hora certa. Muito bem, a gente já viu sobre planejar, sobre treinar e sobre o que fazer em uma emergência. Agora vamos falar da nossa última linha de defesa, aquela barreira que está com a gente todo santo dia, o equipamento de proteção. E aqui as regras são bem diretas ao ponto. O empregador tem que fornecer tudo, EPI e roupa de trabalho, em quantidade suficiente e, de novo, sem custo nenhum para a gente. Ele também tem que garantir a limpeza disso tudo e ter um lugar apropriado para a gente guardar a roupa limpa e depositar a usada. E atenção para esse ponto. Rasgou a luva, danificou o óculos, a substituição tem que ser feita na hora, sem desculpa. Olha só o que a própria norma diz. Isso aqui é muito, muito importante. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Por que isso? É simples, para não levar contaminação para fora. É uma medida que protege não só o ambiente, mas principalmente a nossa casa, a nossa família. Uma regra básica, mas com um impacto gigante. Depois de tudo isso que a gente conversou, quero propor uma mudança de perspectiva. A gente falou muito em deveres do empregador, mas vamos virar a chave. Cada dever deles é, na verdade, um direito nosso. Um direito garantido por lei. E é aqui que tudo se conecta. Conhecer esses deveres, saber o que está na NR32, é a nossa principal ferramenta de proteção. Porque quando a gente sabe o que pode e deve exigir, a gente se torna a parte ativa da nossa própria segurança. E isso é fundamental porque, no fim do dia, a nossa saúde e a nossa segurança não têm preço. Elas são inegociáveis. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Agora, sabendo de tudo isso, sabendo dos nossos direitos, o que cada um de nós pode fazer, a partir de hoje mesmo, para ajudar a construir um ambiente de trabalho mais seguro? Porque a segurança, no final das contas, é uma responsabilidade de todos nós, e ela começa com a atitude de cada um.